de volta com o nosso Espaço Feminino e agora a gente está aqui com a Andréia na cozinha para aprender a fazer panquequinha. Andréia, essa panquequinha a gente pode usar como aperitivo, Isso, para um lanche. lanchezinho. A gente pode fazer e botar numa mesa com vários recheios. No nosso caso, hoje aqui, nós vamos fazer de creme cheese com ervas e o creme cheese com queijo e presunto. Que a garotada ama, né? Exatamente. Então vamos começar a fazer. Vamos começar pela massa, tá? Então nós vamos botar uma xícara de leite. Vamos bater no liquidificador. Isso. 2 ovos. Inteiros, né? Exatamente. E uma xícara também de farinha de trigo, tá? Ok. Vou pegar aqui a colher que fica mais fácil sem fazer muita sujeira. Essa quantidade de massa, André, ela rende para dar quantas porções? Ó, dá para fazer em torno de 15 a 16 panquequinhas, porque são pequenas, exatamente, tá? E aí, se você quiser fazer mais... Dobra a receita. Só dobrar a receita, né? Que aí vai ficar direito. Certo. Ou essa mesma receita, você pode fazer ela para panqueca grande. Sim, aí é só... Exatamente, tá? Vamos lá. É só uma batida, é só para o tempo de misturar. Já bati, já misturei. Só isso já deu? Já deu, já misturou a farinha, já misturou os ovos, o leite, pronto. Se quiser deixar bater mais, pode, mas não tem necessidade. É só o tempo da mistura mesmo. Exatamente. Tá? Aqui você já deixou, a gente não deixou ligado, né? Não, aí vai tirar. Isso. Aqui a gente já pode... Eu vou ligando pra você. Põe baixinho, tá? Porque ele é muito forte, né? E aí vai queimar a nossa panqueca. Isso não vai ser legal. Essa frigideira é fininha, né? É, exatamente. Vê aí que temperatura você acha melhor. Tá bom assim. Eu vou untar a nossa frigideirinha só para ela não grudar. É com manteiga ou eu com vou azeite? fazer com azeite. Então eu vou pincelar só no fundo, porque senão também a primeira fica sempre muito melada. Ah, tá. Então não é legal, né? Então vamos fazer assim só um pouquinho. Você acha que as outras não precisam? Não precisa. Normalmente é só a primeira. Porque a frigideira estava fria, tudo isso influencia, né? Uhum. Então, ó. Pega. Porque você disse que é panquequinha, por isso você está fazendo a frigideira pequenininha. Pequenininha. O diâmetro dela já é pequenininho. Isso, exatamente. Certo. Tá? Aí você roda ela. Ó, acho que você está vendo? Fria, né? Não, o azeite também não deixa grudar, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que... Essa primeira sempre fica mais encorpadinha. Ah, tá. Tá? E aí a gente vai deixar ela fritar um pouquinho embaixo. Vira. E aí nós vamos virar depois. Tá? Enquanto ele tá fritando, eu vou fazer, como eu vou fazer de ervas, eu vou já juntar aqui as ervas que eu separei para hoje. Ok. Eu escolhi essas, mas cada um pode fazer... A gosto do freguês. Exatamente. No caso, eu botei salsa. E tudo fresca, né? Tudo fresco, tudo fresco. Então, um pouquinho de salsa, um pouquinho de tomilho, tá? Eu vou botar tudo junto, porque eu vou picar elas todas juntas. Todas juntas. Isso. Alecrim, manjericão, sálvia, tá? Essa cebolete que tá aqui porque eu vou amarrar a minha panquequinha com a cebolete. Tá. Posso usar também a cebolinha mesmo. Ela é mais grossa, ela deve ser mais difícil de usar, exatamente. Só que a gente corta a cebolinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Precisa dar uma ferventada para ela dar um nozinho ou ela é fresquinha mesmo? Olha, tem pessoas que fermentam, tem outras que não. Ih, ó, tá vendo aqui, ó, por causa do azeite? Ele não deixou sair direito. Esse meio aqui, ó, e ela também não estava tão fritinha. Mas não tem problema. Depois a outra já vai sair direitinho. Já vai sair direitinho. Isso, ó. E a hora que a gente fechar isso daí também. E é ótimo a gente mostrar isso, porque é pra você não se desesperar em casa. Isso, ó. Já... Deu uma rachadinha no meio, fica tranquila, vai dar certo a sua panquequinha. Dá sim, tá?
Enquanto tá ali fritando, eu vou aqui, ó, picar minhas ervas. É bem miudinho? Bem miudinho, porque eu vou misturar essas ervas no creme cheese. Não, sem contar que é fácil, né? Exatamente. Eu tô achando assim, tudo de bom.com, porque eu já tava falando pra Andréia que eu tenho mania de fazer panqueca, adoro fazer panqueca lá em casa, mas a gente nunca sai da panqueca com carne moída e enrolar. É, porque aí fica, né, não troca os recheios, não fica sempre o mesmo recheio. Exatamente. Isso. Ó, tá bem picadinho, tá? Ó. Certo. E aí depois nós vamos misturar com o cream cheese. Cream cheese. Ó. E a frigideira também estava um pouquinho fria? Ainda estava fria. Aí aqui, ó. Ok. Aí, tá? Virei ali. Aí já pego mais um pouquinho, você vai ver que nessa daqui, ó. Ela já vai ficar mais... Ó. Ah, aqui, agora você não pincela. Não. Fez só a primeira. Só a primeira. E aí aqui, ó. Vai ser mais rápido. Sim, dá pra brincar, não dá? Dá. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer de diferentes jeitos. Normalmente a gente faz sempre enroladinho. Pra gente fazer trouxinha. Trouxinha, também podemos fazer a trouxinha. Agora a frigideira tá mais quente, você precisa ficar mais atento. Exatamente. Não dá pra dar bobeira, não. Tá? Porque senão ela vai ficar queimada. Isso, para não ficar queimada, a gente vai soltando aqui, ó. Vamos soltando aqui um pouquinho do lado já. Ó. Minha mãe vira. Quem disse que eu consigo? É difícil, ó. Perfeito. Tá vendo? Essa parte aqui eu vou botar para dentro. Porque o bonitinho, é esse pintadinho. Isso, exatamente. Ah, esse aperitivo come frio? Sim. Pode comer frio. Você põe numa mesa de lanche, para a garotada ou para os seus amigos. Sim. E fica como um aperitivo. Deixa eu te perguntar, a gente pode fazer essas massas um dia, faz uma pilha enorme e congelar para o dia que eu precisar fazer, eu já ter as massas prontas? Pode sim. Pode mesmo. Ó. Agora ela tá com a cor perfeita. Eu vou fazer mais umas duas aqui para vocês poderem ver e vou rechear. Tá? Senão... Pra gente partir pro recheio. Isso, exatamente. Senão vai... E para congelar, André, é só botar no saquinho? Põe num saquinho. Faz uma pilhazinha. Isso, põe num saquinho e congela. Se você quiser botar de pouquinho em pouquinho, porque não vou usar tudo. Sim. Então você vai botando de pilha, põe de 10 em 10, tudo assim, normal, sem precisar botar muito, tá? Essa é a parte X da questão, virar a panqueca. Mas quando a frigideira é menorzinha, ela já é mais fácil de virar. Sim. Aquela porque senão maior... você vai quebrando ela, né? Com certeza. E aí do outro lado ela é bem mais rápida, né? Sim, porque ela já tá quente, né? Aí a gente só faz pra ficar mais assim, decoradinho, digamos assim, né? Aí, ó. Olha aí. Tá? Eu vou fazer o recheio agora, tá? Pra gente poder, depois eu continuo fazendo aí pra gente. Vamos lá. Aí agora aqui, vamos pegar uma vasilha. Vamos botar o creme cheese. Tá? Aqui é pra desligar mesmo? É, porque é só pra poder esfriar, senão depois quando eu botar vai ficar muito... Tá? Coloca o as ervas agora, tá? E aí também dá pra inventar. Sim, você pode fazer recheio do que você quiser. E mistura, ó. Olha o perfume das ervas. Das ervas, né? Se quiser botar mais erva, para ficar com mais gosto, também pode, tá? Ó. Você trouxe a cebola grande para poder mostrar, exatamente, porque, né, a gente pode não encontrar. Ela não é tão fácil de achar, exatamente, ela não é tão fácil. Aí acaba que... E aí agora, olha só, vamos lá. Vamos pegar aqui a panqueca, pra gente começar a rechear essas duas aqui. Vou rechear uma com as ervas e a outra sem. É melhor deixar esfriar para poder rechear ou indiferente? Indiferente, não tem problema não.
Aí aqui, ó, vou pegar aqui um pouquinho. Ai, o que não é bom com cream cheese? Fala. Verdade, né? Creme cheese dá todo um toque especial, né? Diferente. E aí tem gente que faz com aquele queijo cottage, tipo então, cottage. Aí quer uma coisa mais light? Ricota. Faz com ricota, faz com queijo branco, amassadinho, com cottage. Isso, exatamente. Aí aqui, ó, enrola. Normal da panqueca, tá? Aí agora que vem o detalhe bonitinho da coisa, do nossa panqueca. Da cebolete. Isso. Nós vamos botar uma cebolete aqui. E vamos... E essa aqui, no caso, ó, ficou até pequeno, tá vendo? Então, nesses casos, às vezes... Emenda? Não emenda. É preferível que pegue a cebolinha, tá? Se você tiver cebolete grande, ótimo, mas no caso aqui são todas muito pequenas. Então, o que a gente faz? A gente pega a cebolinha, corta ela aqui, ó. Ah, pra ela não ficar grossa. Isso. E tem umas que dá pra você cortar o meio do meio. Tá, porque elas são bem compridas. Isso, exatamente. E largas também, né? Então, o que você faz aqui? Ó, cortei o meio, agora eu vou cortar outro meio. Ó. E vou fazer ela fininha. Ela não quebra não, André? Ó. O que faz ela quebrar? Ela ficar molhada. Então, a gente pega o papel... Por isso que você já deixou estrategicamente esse papel toalha aí. Porque aí a gente pega aqui, ó, e tira essa... A babinha. Isso. Porque essa babinha aqui é que faz ela quebrar. Ficar úmida e quebrar. Então, agora a gente faz aqui. Sem contar que a apresentação vai ficando muito bonita, Isso, né? exatamente. Colorida. Ó. E você que está fazendo aniversário hoje, que Deus te abençoe, que o Senhor possa estar presente em todos os momentos da sua vida. Parabéns, um beijo grande no teu coração. E nós temos um versículo para você. Confere aí no seu vídeo. Olha. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,17. Parabéns! Aí, que coisa mais bonitinha que fica. Aí você pega outra parte, né, que ficou, faz a mesma coisa do lado de cá, tá? Porque você vai cortar no meio. Duas fitinhas. Vou fazer duas, tá? E aí, ó, tem gente que olha assim, não percebe que é cebolinha. Você vai, mas eu posso comer isso, a fitinha? Ah, tá. Tem gente que não consegue, não imagina que você... E o sabor da cebolinha não é tão assim... Não, ele é suave, ele é agradável, exatamente. Né? Aí aqui, ó. Perfeito. Ó. Nossa, você vai... Aí aqui, você ó. Isso, você vai... Nossa! Para ficar mais delicado. Você vai receber fama de chefe na tua casa. Exatamente. Você corta aqui um pouquinho, para não ficar tão grande, né? E aí, ó. Agora, André, o outro recheio... A gente já prepara aqui assim. A gente já prepara agora, né? Vamos já mostrar o outro recheio, que o outro é simples. É simples também. Isso. O outro é com queijo e presunto. Então, a gente pega o creme... Eu só vou esperar você montar. Na hora que você enrolar... Eu vou bater papo lá com o pessoal na sala e você fica para poder amarrar. Tá bom. Vamos lá. Aí eu vou pegar aqui, ó, o creme cheese. Vou passar ele só um pouquinho no fundo. Ok. Tá? Só que assim, ó. Só para acrescentar sabor ou para dar aderência? Nem é aderência, é para acrescentar sabor mesmo. Exatamente. E vou pegar um queijo. Queijo prato? Pode ser, o queijo que você quiser. Tá. Né? No caso aqui, como a garotada gosta mais de queijo prato, a gente usa o queijo prato. E o presunto? E o presunto. E enrolar. Se você achar que ficou muito grande e tal, você pode cortar. E aí agora enrola. Perfeito. E faz o mesmo processo do amarrar. O mesmo processo para amarrar. Eu vou deixar você amarrando aqui. Tá bom. Na hora que a gente voltar aqui, já vai estar tudo amarradinho. Pra a gente provar a sua panquequinha. E agora a gente vai bater um papo sobre o assunto de hoje. Sarcopenia. Então, gente, vamos falar sobre sarcopenia?
O que é exatamente? Vamos perguntar para o doutor, para ele já dar o enfoque da medicina sobre isso. É uma doença, doutor? Quando eu apresentei o assunto do programa de hoje, eu falei que era uma doença. É uma doença? Na verdade, não é uma doença. Olha aí, esclarecendo. Espaço Feminino esclarecendo. Sarcopenia é uma palavra de origem grega, que significa fraqueza da carne. E é um processo de evolução. À medida que o envelhecimento vai acontecendo, o corpo vai diminuindo. Isso é uma coisa natural que vai acontecer com qualquer ser humano? É um processo natural do ser humano. À medida que a terceira idade se aproxima, aos 60, 70, 80, hoje a estimativa de vida cresceu muito, então a população mais idosa começa a definhar a musculatura, que às vezes acompanhada com outras patologias ou não. Muito comum a presença da osteoporose junto. Então o organismo ele passa a ter uma fraqueza, a fraqueza muscular, até pela inatividade da pessoa. Então a pessoa começa a ter fraqueza, desequilíbrio, desorientação, tonteira, e daí vem... Com quantos anos, doutor, começa a aparecer o sintoma de sarcopenia? A partir dos 60 anos, se a gente fosse escolher uma data. Mas, na verdade, não existe essa data, assim, cronológica. Depende muito de cada pessoa, da sua condição genética, dos seus hábitos de vida, da sua condição de atividade física. Então, você, às vezes, tem uma pessoa com uma idade mais avançada que tem uma prática de atividade física extremamente saudável, totalmente diferente de uma pessoa de 30, 40 anos com uma vida sedentária. Então, você pode começar a prevenir agora. Isso é o ideal. A Organização Mundial de Saúde já tem uma previsão para daqui a 11 anos, em 2025, mais de 1 bilhão e 200 mil pessoas no mundo vão estar acometidas com a sarcopenia a partir dos 60 anos. Por quê, doutor? Dados atualizados. Isso por quê? Por causa do estilo Estresse, de vida? Dia a dia, falta de atividade física, hábitos alimentares, ausência de atividade física, cigarro, condição genética. E, na verdade, por isso que nós trouxemos hoje mais duas profissionais que vão estar ajudando nesse processo, né? Para prevenção e para cuidar, né? Para tratar disso. Natália, a questão da alimentação, como que a gente pode trazer para evitar isso? Para que isso aconteça tão precocemente? Na verdade, Adriana, assim, se a pessoa mantém ao longo da vida uma alimentação razoavelmente equilibrada, buscando no dia a dia os grupos alimentares, ela consegue ao longo da vida manter a sua massa muscular preservada, os ossos saudáveis, e na terceira idade ela consegue ter mais vitalidade, consegue prevenir, né? Então, a grande atuação em relação à alimentação é na prevenção. É mais na prevenção. Com certeza, quer dizer, na verdade a gente tem alguns fatores na alimentação que são muito importantes para a gente manter o músculo forte, manter o músculo com resistência, manter a massa muscular, né? Que é principalmente a vitamina D e a proteína. Então, por exemplo, é muito comum em idosos, a vovozinha, o vovozinho, deixar, por exemplo, de comer o jantar e substituir o jantar por um lanche. É comum isso, né? É engraçado. Super, né? Super comum. Até porque eles acabam, muitos moram sozinhos e não tem mais aquela família ali para preparar. Exatamente. E às vezes, dependendo da composição desse lanche, pode ser um lanche proteico, pode ser um lanche saudável, se ele incluir, por exemplo, um ovo, uma omelete, ou se ele incluir um queijo ou um leite, ou pode ser um lanche totalmente sem proteína, se for, por exemplo, só uma fruta, só um suco, ou só um biscoito, por exemplo, um biscoito com chazinho, né? Tem muitas vovós que falam, não faço jantar, só como um biscoitinho com um chá. É verdade. Na verdade, são duas composições que não oferecem proteína. Então, pensando nesse cuidado em relação à massa muscular, Na verdade, esse cuidado tem que começar lá atrás. Sim. E se prolongar no período que a sarcopenia começa a se apresentar. Com certeza. Eu atendo alguns adolescentes no consultório. Então,
Então, você assim, já o conta rapazinho, sim. Então, por exemplo, o rapazinho com 16 anos, que está naquela idade de quer ficar fortinho, né? Então, os colegas já implicam, brincam. E atendo alguns, assim, que chegam ao consultório, eu quero ganhar massa muscular. Eu sempre falo, olha, massa muscular não é enfeite. Massa muscular é realmente garantia de qualidade de vida, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no idoso, que isso é muito comum, às vezes ele não tem força no quadríceps, que é esse músculo da coxa, para sentar e levantar do vaso sanitário. Que aí é onde entra os seus cuidados, não é, Cíntia? Que é a parte da fisioterapia, que vem trabalhar em conjunto com a parte nutricional, né, e com a parte da medicina. Porque o que a gente percebe, que como é uma doença, né, como é um processo degenerativo, é um processo natural do envelhecimento, o que a gente começa a perceber? Que o idoso começa a apoiar a mão na cadeira para se levantar, que ele quer arrastar uma cadeira e ele já não tem tanta força. Gente, eu tô rindo aqui porque você tá falando em idoso, mas eu vou te dizer uma coisa, com 40 e poucos, você também já não tem a mesma disponibilidade de movimento que você tinha há 20 anos, há 10, 15 anos atrás. Depois, não é a mesma, sempre vai ter normal, uma mudança. Né? Na verdade, é natural do envelhecimento isso. Então, você observa que a pessoa tem uma dificuldade para entrar no carro. E aí, às vezes, as pessoas acham que é exatamente isso. É natural que a gente não tenha a mesma mobilidade, que a gente não tenha a mesma força. Mas se você mantiver desde jovem, o músculo ele tem memória. Então, se você sempre tiver uma prática de exercício de forma regular, você consegue manter essa qualidade muscular. Que você falou agora, que o músculo tem memória. Olha a importância, o organismo inteiro, né, doutor? Como um todo tem memória, Tudo que você não usa cai também numa atrofia por desuso. Então, assim, se você... Eu escuto muito isso no consultório. Eu pergunto assim, e aí, como é que foi sua vida? Assim, a gente encontra pessoas de 40 anos. E aí, como foi sua vida até agora? Como foi a prática de atividade física? Então, Cíntia, até 15, 16 anos eu jogava bola na rua, minha mãe me levava para natação, aí depois eu comecei a estudar, vestibular, faculdade, parei de fazer exercício. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu entrava e saía da academia, mas nunca consegui manter isso de forma regular. E aí ele sempre chega o quê? Com uma dor, com um problema ou com 60 anos com esse processo de sarcopenia, onde ele tem a perda de força muscular, onde ele tem desequilíbrio. E aí no idoso, né, o grande problema de tudo isso são as quedas, as fraturas, enfim, as patologias associadas. Por isso a importância desse bate-papo aqui, para a gente poder ficar antenado, né, e se cuidar enquanto pode. Nós vamos para o intervalo rápido e já voltamos.